Muito obrigado pela presença aqui no Contraponto da Rádio Cultura. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia. Querendo o senhor aqui no nosso protocolo, em querendo o senhor pode tirar a máscara. Em querendo. Tá certo. Em querendo permanecer com a máscara à vontade. Obrigado pela opção. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Cida. Bom dia, Dante. Bom dia a todos os queridos radioouvintes. Que agora não são só radioouvintes, né? Eles nos veem também, né? Nos vem, nos vem. Que bom, que bom. É sempre bom estar aqui. Nós todos os sábados estamos aqui, né, no programa Foz em Ação, né? E dessa feita estamos aqui nesse programa de muito prestígio que é o Contraponto. Obrigado, Cida, pelo convite. Agora são 11 horas e 45 minutos. Doutor Francisco, tá entrando na moda uma marca que foi lá da concepção, lá de trás, e eu achei que nos pequenos municípios, nos grandes municípios, nas grandes cidades fica um pouco difícil, mas nos pequenos municípios haveria de ter continuado, e depois foi, de certa forma, meio que esquecido, relegado, o tal do orçamento participativo, né? Ou seja, em que parte dos recursos do município são destinados a uma parte da cidade e se discute com a comunidade. Escuta, moçada, o que nós queremos fazer aqui? É melhor a escola, é melhor a cancha poliesportiva, é melhor nós dar um reforço aqui na saúde e tal. É uma ação positiva, né? Doutor Nelson, é muito positiva. Vale lembrar a participação maciça que tivemos ontem na região sul, né? No bairro Porto Meira e os outros bairros adjacentes ali. O senhor vê algo mais democrático, doutor, do que a população que recolhe os tributos fazer a escolha do que será feito com esse numerário? Pois eu não vejo. Sabe assim, além da escolha dos seus representantes, sim, a segunda coisa que eu vejo mais democrática é isso aí. Você diretamente escolher onde vai ser empregado esses valores. Em 2019 eu era delegado ainda, não pude participar. Inclusive ontem no início, o Chico já prestava contas do orçamento participativo 2019. 2020, em função da pandemia, não tivemos. E eu achei muito bacana, sabe? E legal que a região sul deu como prioridade a melhor ampliação de 3 escolas, como as 3 principais opções mais votadas lá, Cita. Né? Eu tenho o nome delas aqui e estou ansioso para ver o que o São Francisco e bairros adjacentes vai escolher na próxima quinta-feira. Doutor Nelson, eu vou lhe falar, dá para ver no brilho dos olhos das pessoas aquele sentimento de empoderamento, de participação junto aos recursos públicos. Isso aí, até falei no meu discurso de abertura lá, se eu fosse o Chico eu ampliava isso aí para um valor maior, porque a gente sabe que nunca vai ser possível alcançar tudo aquilo que a população quer e merece. Mas, na medida do possível, aumentar de 10 milhões para algo mais substancial, né? Porque, infelizmente, está tudo muito caro, doutor Nelson. Para o meu espanto, um CMEI nesses moldes que nós estamos entregando aí, Cida e Dante, ele custa 3 milhões e alguma coisa. Um CMEI, apenas um CMEI. Que bom que ao invés de 10 para cada área, para cada região da cidade, fosse 50, para a gente alcançar um número maior da quantidade de anseios que existe lá, porque... E eu achei legal. Bairros simples apostando em educação, que faz toda a diferença. Eu só estou aqui, doutor Nelson, falando com o senhor, com o Dante Cacida, pela educação. Claro. Porque eu não tive, né, minha família de origem bem simples e foi só ali que fez o diferencial. E os pais estão, olha, atentos a isso aí. Que bacana, ao invés de estar pedindo outras coisas menos úteis. Eu vejo como atividade primordial em qualquer sociedade, né, o fomento da educação. Eu sempre pensei assim. Durante a pandemia eu ficava muito triste com a não ocorrência das aulas presenciais, porque eu sei que o rendimento, o aproveitamento não é o mesmo. Doutor Francisco, a participação do pessoal, eles se manifestam, opinam, exigem, reclamam, como é que é? Doutor, vale lembrar que o orçamento tem o dia D, mas antes tem reuniões anteriores preparatórias. Sabia, Cida? Entendi. Tem reuniões preparatórias, Dante, não é na hora aquela loucura, não, já tem ali os propósitos arrumados ali. Os líderes, né, as pessoas mais conhecidas chamam os outros, né, inclusive por redes sociais a prefeitura também chamou. Tivemos ali 3, 4 reuniões preparatórias até o dia D. E isso já havia mais ou menos delimitado as situações ali. Agora, por óbvio, tudo bem transparente. Foi pelo voto que essas 3 escolas, né, realmente alcançaram a prioridade daquela coletividade lá. Cida, Dante...
Vai, Dante. Eu quero entender melhor, acho que o povo também, né? Como que é feito essa distribuição do orçamento conforme a demanda que a população coloca. É uma parte do orçamento do município, lá, Sim. né? Não, porque não é um orçamento inteiro que você coloca à disposição para a população Dante, escolher. você é um conhecedor, aqui eu assisto o programa e você conhece muito bem. Veja só, infelizmente, não só Foz do Iguaçu, como todos os entes federados, há uma limitação muito grande, doutor Nelson, no que tange a o valor que resta para investimento. As despesas vinculantes ali, as despesas correntes, né? Infelizmente, quase que na totalidade estão sendo para pagar a máquina. Infelizmente, eu falei, não deveria ser assim. O maior valor deveria ser para investimento, para melhora daquilo que já se apresenta já. Mas daquilo que sobra, Dante, um percentual é separado. Eu não sei te dizer aqui o percentual que foi separado, mas eu lembro que em 2019, o Chico ainda falou ontem, foram 5 milhões para cada região. E desta feita ele passou para 10 milhões. E se depender desse que vos fala, vai aumentar cada vez mais na medida do possível. Temos que lembrar que nós temos, fora a folha, que todo mundo conhece, os problemas dos precatórios agora aumentou sensivelmente, o nosso déficit previdenciário permanece, doutor Nelson, né? Então, é o seguinte, a gente só pode gastar daquilo que não está comprometido. Mas, em termos percentuais, eu não saberia lhe responder a pergunta. São 11, mas eu te garanto que daquilo, das receitas que sobram para investimento... não passa de 5%. Chegando a 7 no máximo. E desses 7 é que se pega ainda um percentual menor para que faça... São 10 milhões, né? Para investimento, sobram 7, né? Vou lhe falar, sobra 7 aqui. Tem lugar que não está mais sobrando mais nada, doutor Nelson Dante. Não. Já faz Só tempo. que o propósito do Chico, assim como esse que está aqui, do outro Chico, é que nós pudermos aumentar isso aí o quanto mais possível. Sabe por quê, doutor Nelson? Porque já é um valor carimbado, ninguém vai mexer, isso ele já deixa isolado. É a palavra do prefeito, do vice, de todo o secretariado, inclusive ontem com o aval da Câmara quase todinha lá. Né? Os representantes do povo, a Câmara quase todinha, todos os vereadores foram devidamente convidados, senhor doutor Nelson. Todos. Inclusive se fez presente lá o deputado estadual aqui da região, o Soldado Frutti, esteve presente lá também. Foi chamado para a mesa, inclusive. Nada mais democrático. Ele representa um eleitorado importante da cidade. Claro. E qualquer um que estivesse lá, que fosse representante do povo, também estaria lá conosco. Diga, Cida. A minha pergunta, vice-prefeito, essa reunião, né, que levou mais de 600 pessoas para lá, a gente percebe que teve de tudo um pouco. Saúde, nós temos lá uma grande população do Bubas, que está lá há muito tempo, nós temos uma outra invasão do Jardim Guaíra, e a gente percebe uma das lideranças dizendo, nós precisamos melhorar nossa infraestrutura de saúde por conta da grande demanda que está aqui. Ficou devendo alguma coisa de melhorias, por exemplo, do Profilub 2, uma das representantes da comunidade dizendo, não, nós precisávamos melhorar um pouquinho mais a infraestrutura, porque no Buba, 6 mil pessoas, no Jardim Guaíras, mais 1.000 pessoas, como é que se consegue atender tanta demanda, né? Já ampliou lá no poliambulatório, mas precisa de mais alguma coisa? O que ficou definido disso? Não tem dúvida, né? Aquela área aí muito povoada, já está bastante valorizada e vai ficar ainda mais. E nos planos de administração, a ampliação, né, da UBS do Profilub 1. Né? Não oferece as melhores condições, é muito acanhada, já não dá conta. E depois fazer a melhor divisão dos atendimentos ali naquele bairro, né? A saúde sempre é bastante exigida, né? Tanto é que o Chico deixou claro, queria colocar os 10 milhões todinho, doutor, na reforma e ampliação das escolas. O Chico falou, olha, vamos deixar 1.000 para outras coisas, né? 1 milhão para outras coisas. Então, ao final ficou definido assim, 9 milhões serão empregados na reforma e ampliação dessas 3 escolas, que se o senhor quiser, eu identifico elas agora. E esse 1 milhão ficou para essas outras necessidades, mas também com o aval da população que ali estava. Ele só propôs e eles, assim, de forma quase unânime, aceitaram essa proposição do prefeito municipal. E a questão da perimetral, ponte, isso a comunidade também chegou a pedir lá para vocês? Como será esse acesso, já que a perimetral ficará pronta em 2023? Qual que é o panorama que foi passado para essa comunidade lá? Pois é, interessante a sua pergunta, Cida. Na última sexta-feira, doutor Nelson, tivemos da ACIF uma reunião bastante importante. Nela estava o prefeito, o vice-prefeito, alguns vereadores, o pessoal do DR, do DENIT e a Itaipu. Né? O assunto era segunda ponte perimetral. Pois bem, a segunda ponte vai bem, né? Vai ser entregue, inclusive, antes do prazo. Né? Só se não quiserem entregar antes do prazo, mas porque é uma área tranquila, um domínio tranquilo. Né? Ninguém questionava ali, já era de domínio da União, era bem tranquila.
A condição técnica, a gente não precisa dizer que nós temos sobrando para fazer uma ponte daquela ali. Inclusive, a Itaipu já pagou ela por inteiro, já tem o dinheiro depositado. A perimetral, aí é o X da questão. Eu não sei se os senhores sabem, mas assim, negociações com 192 proprietários de terra, doutor Nilson. Sabe o que é isso aí, doutor Nilson? 192 pessoas. Algumas delas, de repente, nem muito bem intencionadas, né? Uhum. Né? Preocupadas mais, né, com o seu ganho próprio do que com a coletividade. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que dar a ninguém, mas assim, a devida indenização, mas sem prejudicar o processo. Agora, muitas lá vão ter que ser ajuizadas, né? Já estão ajuizadas, já estão andando já. E aí a Itaipu deixou bem claro, se já houvesse essas concessões já dadas pelos proprietários das terras, já tem já gente e o numerário para que seja efetuado para amanhã, para ontem, o quanto antes. É que ninguém faz, né, uma construção de uma BR numa propriedade que o dono ainda não consentiu antes que a justiça assim não defina. Então, em muitos casos, vai ser só depois da emissão na posse que vão colocar o maquinário e pessoas lá, doutor. Mas o valor já está garantido pela Itaipu. Eu sei, mas me diz uma coisa, doutor Francisco, no seu sentir, demora muito esse processo? Olha, como é que é? Talvez essa informação que eu vou dar para vocês, não sei se vocês já sabiam e podem confirmar o que eu vou falar. Lá na reunião, chegou para mim, e eu não sabia dessa informação, o engenheiro Denit, responsável lá, ele falou o seguinte, que na previsão inicial, Dante, a ponte, a segunda ponte, a ponte da integração, ficaria pronta 6 meses antes da perimetral. O senhor já tinha um conhecimento dessa informação? Sim, sim. Essa aí já era oficial. Então, assim, depois do término da ponte, já haveria uma previsão de 6 meses. Ou seja, se a gente fala em junho de 2022, não se esperava a perimetral pronta antes do final do ano que vem. Certo. Ponto. Isso aí o senhor já tinha essa informação? Já. Pois bem. Agora, tomara que a justiça possa nos ajudar nesse sentido aí. Sem atropelamento, sem nada ilegal, tudo via judicial. Mas tomara que a coisa caminhe. Porque, na realidade, é o seguinte, mesmo com a Itaipu por trás, a justiça, às vezes, não vai no ritmo que a gente pretende, né? Que o progresso exige. Então, assim, se o senhor pegar qualquer engenheiro, pegar qualquer um da Itaipu e pedir assim, ó, assina que até tal data vai estar pronta, nenhum deles vai pôr assinatura, doutor. Porque muitos casos ali vão realmente ter situações judiciais. Mas eu tenho... A dificuldade é imensa. Agora eu vou dizer para os senhores, pasmem os senhores, doutor. A situação mesmíssima encontrada aqui está sendo para perimetral também no Paraguai, Dante. Estão tendo dificuldades lá também. Não é a dificuldade técnica, não é falta de dinheiro nem nada. É o acordo no que tange às indenizações. Ponto. E não adianta falar diferente disso. Se alguém vier aqui falar diferente, é bobagem. Não, lá está mais atrasado, inclusive. Está mais atrasado. Nem saíram do projeto. Me parece que aqui a questão de área também, doutor Francisco, é que foi feito o orçamento em um momento e hoje essas áreas se valorizaram muito mais. Se valorizaram. Então tem que recalcular, né? Isso, a especulação imobiliária, a informação sempre vaza e depois, doutor. Olha, escute só, o número de proprietários de terra aumentou. Aquela área, houve subdivisões daquelas terras ali por aí por diante. Então, a negociação que não alcançava 100 passou para 192 pessoas. Foi loteado. Né? A gente sabe que é muito mais fácil negociar com... Claro, com 100 do que 192. quase 200 pessoas. Dobra o número. O que eu tenho comigo, apenas como impressão, doutor, não, nada de concreto nisso, que numa conversa com um dos engenheiros do DENIT que esteve aqui conosco, falando da perimetral, eu acredito que o mandado de emissão de posse sai logo. Sim. Eu acho que no início... Porque isso vai ser pedido em sede de preliminar, em qualquer petição. Eu já vou lhe... Se me permite, doutor, já vou lhe fazer uma informação. Ele deixou bem claro lá que os primeiros 52 que possibilitam da segunda ponte até a Tancredo Neves já sai logo. Eles fizeram tipo uma força-tarefa para trabalhar em cima disso aí, né? E a Itaipu... Vai aqui o agradecimento à administração dos Chicos e vai aqui o reconhecimento que toda vez que eu encontro o general eu faço. A mudança de comportamento da Itaipu para com a cidade. Totalmente diferente. Eu sou morador daqui, doutor. Isso é outra coisa. Antes nunca de água comparado, né? A dona Júlia do Jardim Guaíra, doutor Francisco Sampaio, está pedindo o seguinte, está pedindo para ajudar o pessoal do bairro, pois o transporte coletivo não passa mais lá, somente às 6 da manhã e o resto do dia sem ônibus. Daí fica ruim, hein?
será... dá uma verificada. Eu vou verificar. Dá uma verificada. Viu, doutor? Não vim aqui para tentar cobrir nada. A gente sabe que o nosso grande calcanhar de Aquiles, e não é de agora, é um contrato assinado lá em 2010, é o transporte coletivo, doutor. Foi assinado um contrato com cláusulas leoninas que agora, para se desfazer dele ou mudar ele, a gente corre o risco, doutor, de mais adiante ter uma indenização milionária a favor das empresas. Então está sendo feito tudo com bastante parcimônia, tem uma equipe liderada pelo secretário Zé Elias cuidando disso aí e está levando a bom termo isso aí. O Chico está disposto a romper, causando o menor prejuízo possível. Agora, a gente não tem como voltar no tempo e desfazer um contrato assinado lá em 2010. Por isso a importância da Anticida e do Dr. Nelson, de você escolher muito bem seus representantes, porque o administrador, ele vincula não só o tempo que ele está ali. Os contratos agora que nós estamos prestes a acontecer do pedágio, da Parque Nacional, vinculam toda a coletividade por 30 anos. Do Parque Nacional, 25, prorrogáveis por mais 10, chega a 35 anos, doutor. Mas sabe o que é, doutor Francisco? Deixa eu fazer o contraponto aqui, que é o nome do programa. E eu já fiz isso, inclusive, com o Chico Brasileiro. Pois não. É verdade que pode ter, digamos assim, alguns nós a ser transpostos pelo contrato anterior e com dificuldade jurídica para pegar e resolver. Isso é verdade. Mas também é verdade que, por exemplo, o Chico tem se debruçado há mais de 5 anos nesse assunto, né? E que são praticamente as mesmas pessoas que estão na administração hoje e que ajudaram a lavrar esse contrato lá atrás, né? Inclusive o chefe, vamos dizer assim, como é o procurador-geral do município, que com certeza na contratação anterior tem o parecer dele lá. Tem o parecer dele em relação ao contrato, à fórmula da licitação, etc. Eu acho que mudou o tempo e nós não fomos acompanhando essas mudanças e agora estamos num problema de difícil solução, né? Acredito que esta medida apresentada para as empresas que ainda não tem um posicionamento final, né, Dante, né, Cida, em relação ao pagamento pelo transporte do quilômetro rodado, né? Porque daí mas quantos quilômetros se pode rodar, quantos quilômetros a prefeitura vai querer consumir, entre aspas, né, vai querer consumir, e quanto que vai pagar, me parece que isso é que está... A proposta é aceita pelos empresários. A proposta é aceita. Com isso, nós não teríamos, né, quer dizer, a própria prefeitura pode determinar número de ônibus em maior número, digamos, para o Jardim Guaíra, se for necessário, ou para qualquer outro lugar, desde que pague, né? Eu acredito que vai dar uma solução nisso. Estamos tentando, doutor. Estamos tentando. As letras lá que estão no contrato são muito ruins, O que se tentou é o seguinte, uma antecipação do vencimento desse contrato, doutor, até que se faça nova licitação, e nesse interregno que fosse pago às empresas por quilômetro rodado. É isso que estamos batalhando e trabalhando com bastante parcimônia. A gente não quer deixar um passivo extenso adiante lá. Claro. Esse que vos fala só pode falar a partir de janeiro desse ano, né? Até essa informação que o senhor me disse aí, que o nosso procurador atual é o mesmo da época do contrato, eu não a tinha. E o prefeito atual era o vice. Era o vice, mas eu vou lhe dizer, escute só, eu sou vice agora. Não, porque veja bem... Quem bate o martelo é o titular. O senhor sabe, o dono da caneta é o Francisco Brasileiro. Como na época era o Paulo McDonald. Eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte, doutor Francisco, é que você tinha uma realidade em 2010, tá? E que quando começou, no início do contrato, já deu problema. Já deu problema, porque houve supressão de 45 pontos em 900 e tantos que tinha na época. Aí, aqueles corredores alimentadores, tá? Aí a discussão do trocador ou não trocador, o tamanho do ônibus, se instala ar-condicionado, se não instala ar-condicionado. Era para ter sido feito terminais de ônibus em vários locais e não foram feitos. E tudo isso vai agravando. E à medida que isso não foi sendo implementado, tá desse tamanho. Doutor, em grande parte do que o senhor falou, eu concordo, porque eu até acompanho, eu sou morador da cidade. Vale lembrar, eu vou repetir aqui, a administração, por meio de uma comissão, está tentando antecipar o contrato até que se faça nova licitação para que o povo precise de transporte coletivo seja pago por quilômetro rodado. Agora, Dante, Cida e Dr. Nelson. A verdade é que, no que tange a transporte coletivo, eu sou um leitor voraz.
E o Brasil todo, o mundo não pode dizer, mas o Brasil todo está enfrentando um problema sério. Por quê? Porque, olha só, você faz um contrato, doutor Nelson, baseado na estimativa de quantos usuários terá daquele sistema. Se vem uma pandemia e isso cai drasticamente, o senhor necessariamente, por lei, precisa manter o equilíbrio dos contratos. E aí não tem equilíbrio de contrato que sobreviva a uma pandemia. Então, perdeu-se muito dos usuários, né? As empresas, não estou tirando razão delas em parte, doutor. Realmente, teve um decréscimo, comprovadamente, do número de usuários. A previsão era 1 e aconteceu um fato diferenciado que o mundo não esperava e que teve interferência direta nisso aí. E não só o município de Foz do Iguaçu, mas vários outros municípios, inclusive do nosso estado, estão enfrentando um problema sério. Alguns estão funcionando sem problema, doutor, sabe por quê? Porque estão pagando subsídio. A verdade é essa, se o senhor quiser, eu arrumo uma relação de municípios que pagam. Não, e realmente acontece isso. O que ocorre, doutor Francisco, para colaborar no seu argumento, não é para discordar, para colaborar no seu argumento. A estimativa de ônibus em Foz do Iguaçu, de quem estuda o assunto, dos empresários, enfim, da engenharia de trânsito do município, são 150 ônibus. Tá rodando no maior pico com 70, tá? E em horários de menor pico com 40, 30 e tantos ônibus. Então, essa conta já desequilibrou totalmente tudo que poderia estar equilibrado. E realmente vai ter que fazer esse arranjo que o senhor está dizendo, e eu também torço para que isso ocorra. Concordo com o senhor. O senhor se lembra, não faz muito tempo, isso foi ajuizado. E o nosso TJ disse que eles poderiam diminuir a quantidade de ônibus para tentar manter o equilíbrio dos contratos. Determinação judicial. 12:06, Cida. Pergunta do nosso ouvinte Jairo aqui, ele lamentando a perda da sogra do Nélio. Nélio está ausente do programa. Parabenizando a equipe pela exploração da sexta-feira questão dos problemas do semáforo de Foz do Iguaçu de não estar interligado, até passando aqui para o vice-prefeito. Ele pede, então, portanto, a melhoria na sincronização dos nossos sinaleiros. Lembra que sexta-feira a gente comentou a respeito desse assunto? Ele voltou aqui no assunto, parabenizar a equipe pela abordagem e novamente está perguntando, né, quanto se custa, como se vai fazer esse investimento. A outra pergunta aqui do nosso ouvinte, ele faz uma colocação. Ele diz o seguinte: o orçamento participativo é muito bom. A Vila Borges foi muito beneficiada com asfalto, campo de grama sintética. Ele não deixou o nome dele, mas fez essa colocação. Outro, posso seguir? Vai que eu quero registrar quem está aqui no Facebook também. A outra informação aqui do Israel, do Três Bandeira, ele coloca o seguinte: doutor Nelson e toda a bancada do Contraponto, já passou da hora do senhor prefeito colocar alguém no Foz Trans, mais um, sobre a questão do problema do trânsito, com relação ao discurso do presidente, fala do fiasco que Lula e Dilma fizeram quando foram lá também. Que nós fizemos a lembrança aqui do discurso do presidente na ONU, e ele deve estar dizendo o seguinte: a presidente Dilma, em vários discursos, virou meme, virou chacota, até hoje, Sim, alimenta bastante as redes sociais aí. Ele coloca aqui, um outro ouvinte colocando aqui também, muita mentira com relação a esse contrato. Precisamos, então, pagar o que deve, né? Ele acha que deve pagar o que deve para o consórcio e exigir uma qualidade melhor. O Alecrim Moreira, ele está dizendo que é uma verdade, que a imprensa às vezes critica demais o presidente da República. O Rosângela M. Sampaio bate palmas para o delegado Francisco Sampaio. É parente? Essa é a pessoa que eu amo. Bom, então se o senhor... A esposa. A minha esposa. Tá aqui, a Rosângela. Dona Rosângela, obrigado pela audiência, obrigado. Tá batendo palma para o esposo. O Diogo Bastian, o modelo de transporte público no Brasil está à beira de um colapso. Não trata-se de um problema exclusivo de nossa cidade. É verdade, Diogo. O que algumas cidades, por exemplo, largaram um pouco na frente e estão tendo elogio. Eu me baseio aqui na região, Cascavel está tendo mais elogio do que crítica em relação ao transporte
público. Não estou dizendo que eu iria para Cascavel para ficar andando de ônibus para baixo e para cima, achando que era a melhor coisa do mundo. Mas eu estou dizendo que o número de críticas, e nós sabemos que aqui está agravado, está judicializado, tem problemas de toda a ordem e que se espera, evidentemente, uma solução mais adequada nessa transição de uma nova licitação nesse tempo que vem por aí, né? O Arnildo Manfrim, parabéns ao esclarecimento dos administradores de Foz. Gostaria da informação do que vai ser feito para atender a população quanto ao trevo do Charrua e quando se fará. Delegado Francisco, é o seguinte, essa questão do trevo do Charrua, eu quero perguntar para o senhor. Ali, num determinado momento, e lá se vão mais de ano, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal se posicionou mais ou menos dando a seguinte definição: olha, desse jeito não tem como transitar, vez que foi inaugurado o viaduto e que o número de acidentes muito grande, etc., enfim. E aí acharam por bem, momentaneamente, mas momentaneamente de mais de ano, que não, a rotatória não tem mais a sua circulação naquele desenho, né? Passa uma das pistas rolantes sentido Cascavel e a outra sentido Paraguai, né? Mas não se atravessa do lado sul para o lado norte da cidade. Não é possível. Qual é a opinião do senhor a respeito disso? Porque ontem a prefeitura... Foi a prefeitura ou foi a concessionária que estava fazendo o trabalho? A concessionária fez uma obra. Então está fazendo ali muro, está fazendo com a retroescavadeira fazendo valetas para que impeça o trânsito de motociclistas que acabam provocando acidentes naquele trecho. Mas isso são medidas extremamente paliativas que nada resolvem. Então, doutor Nelson, se me permite, então, é assim, eu acho que ali não foi bem pensado. E eu vou dizer por quê. Eu sou um exemplo disso. Eu moro na Vila A. Para eu vir falar com os senhores aqui, eu tenho que pegar a Paraná e ir até a Polícia Federal, fazer o balão para pegar aqui de novo. Ou então ir lá até o final de lá do Hotel Rafaim, fazer a curva e descer ali. Então, não acho isso muito inteligente. Mas eu não queria me adiantar, nem estragar a surpresa. Mas o senhor governador está vindo aqui para anunciar algo sobre isso. Sabia, doutor? Não sabia. Que bom. Em primeira mão, mas eu não quero estragar a surpresa. Opa. E é uma surpresa boa. Já estragou. Se ia estragar, já estragou. Mas a notícia vai ser dada por ele, doutor. Tá. Isso aí está bem encaminhado. O Chico também concorda que isso não está legal. O governador... Não está bom, doutor. Tem que ser bem. Não está bom. Não, ele inclusive disse para nós aqui no Contraponto. Ninguém. Eu não gosto de ficar enrolando. Não está bom. A mobilidade é impossível. É impossível. Não pensar em mobilidade. Não tem. Ou você passa da Vila A, Vila C, Jardim Lancaster, Curitibano, Três Bandeiras, aqui pela a Paraná, JK, ou lá próximo do Rafaim, Hotel Rafaim Centro, ou Rafaim Palace. São 3 passagens que temos. E aquilo afunila. É de você se irritar, infelizmente. E aí, quando você pega um caminhão quebrado, o Félix acabou de me ajudar aqui. Ontem era 6h10, ele passou ali também, embaixo, próximo do viaduto da Costa Silva, o caminhão estava lá quebrado. Desde 15 para as 4, o caminhão estava lá. E eu liguei para a Guarda Municipal informando, pedindo ajuda, mas não tinha o que fazer. O caminhão praticamente atravessou em cima de uma lombada daquelas ali, Dante, ficou atravessado. Até tirar... Passa por onde? Pois é, daí você tinha que deixar o caminhão quietinho, afunilava, abria quase que para a direita ali, e o caminhão quebrado da pista da esquerda, porque ele ia dobrar para entrar na Costa Silva por baixo do viaduto. Calcula a confusão. Então, é difícil, as pessoas têm paciência, mas vai chegando no momento que a paciência vai perdendo, que é a falta que faz a abertura da nossa passagem aqui pelo CTG, que desafoga um pouco, né? Enfim. 12h13, diga. Ouvinte José Guimarães, da Vila Borges. Parabéns, delegado, pelas colocações, dizendo que o senhor fala realmente com relação às suas colocações. Muito obrigado. O outro ouvinte mandando aqui uma mensagem, o César: temos que fazer pressão política, cobrar dos nossos deputados verbas para resolver esses gargalos da mobilidade. 12h14 para terminar. Doutor Sampaio, segurança, como é que o senhor está vendo? Uma coisa que é do seu dia a dia. Segurança naquilo que é pertinente ao município.
Eu lhe dou um presente se o senhor adivinhar de onde eu estou vindo antes de vir para cá, doutor. Não vai me dizer que estava na cadeia, né? Que Não, daí o senhor não, tava. não. Da guarda. Da guarda municipal. Claro, estava em né? algum Isso. Conversando alguns planos que nós temos em relação à segurança que eu também não quero estragar por hora. Nós vamos ter novidade aí, viu? Aham. Eu lhe garanto e novidade substancial. Também não estou contente também, embora aqui, doutor, sempre lembrando aqui, olha aqui, nós temos excelentes corporações aqui. A integração é muito boa, mas ainda há gargalos, né? Eu achei muito legal a resposta dada pela Segurança Pública no último esboço de levante que teve ali no portal. A resposta foi rápida e à altura. Mas no dia a dia ainda, por exemplo, eu fiquei sabendo de situações ali próximo à ponte que não pode estar do agrado de ninguém, nem dos comerciantes, nem para a cidade turística, né? Não sabia quem chamar, ou se chamar, não ser atendido. Então, essas são umas coisas assim que a gente quer ajustar melhor, porque não está legal. 12h15, eu agradeço muito a presença do Dr. Francisco Sampaio, vice-prefeito do município de Foz do Iguaçu. Apareça mais vezes, Dr. Sampaio. Eu agradeço a oportunidade, não posso deixar de vir aqui e mandar um abraço para os meus colegas das Forças de Segurança, para os componentes da PM, da Civil, da Guarda Municipal, porque pelos quais eu tenho o maior carinho, e lembrar o seguinte ao povo: eu, o Chico, o juiz, o promotor, o delegado, independente do cargo, eu sempre digo isso aí, doutor, nós somos servidores públicos. O gênero é esse e nós devemos fazê-lo da melhor forma. Eu não sei se o Dante queria fazer alguma pergunta, Dante. Já fez, já. Eu até acho que vocês me chamam um pouco aqui. Pode me chamar mais, porque assim, doutor, eu não gosto de ficar em cima do muro, doutor. O senhor já, desde o início, o senhor me conhece assim, assim, quando a coisa não está legal, você tem que dizer por quê, o que você pretende fazer, afinal de contas, você está à frente. Vamos chamá-lo para novos depoimentos. Pode chamar, e inclusive, olha, sempre que eu venho aqui, doutor, olha só, não tem nenhum senão. Pode perguntar em relação a qualquer assunto. A gente sabe. Só para o senhor levar papo. essa informação, vice-prefeito, o Pérez está mandando um áudio dele, acabou escrevendo porque ficou muito baixo o áudio dele. Quando o prefeito Chico Brasileiro esteve aí, questionei em relação à continuação do asfalto do Jardim Lancaster. Estou informando que começaram e a minha rua já está asfaltada. Muito obrigada à Rádio Cultura e ao prefeito. Ele colocando. Em relação à pavimentação, a administração do Chico é exemplar, né? Vamos ser francos. Olha, doutor, só depois que eu estou aqui, olha, Jardim Central, Curitibano, Parque Presidente, que existia há 40 anos. Quantas gestões já passaram por aqui? Ligamos Três Lagoas ao Alto da Boa Vista, né? E agora estamos terminando Cidade Nova 1 e 2, doutor. Realmente, em pavimentação, eu acredito que dificilmente outro gestor vai ter uma quantidade de pavimentação superior à do Chico, né? Mas pode e deve. Sempre que quiserem e precisarem, estou à disposição dos senhores para tirar qualquer dúvida, porque a agenda do Chico é uma loucura. Obrigado, doutor Francisco. Alguém na linha conosco? Depois Vamos do intervalo. Depois Depois do intervalo comercial, eu volto com o contraponto da cultura, a voz do povo. (12h17). Rádio Cultura 820 AM.